Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Angular 2. Essa é a aula de número 25 e hoje nós vamos aprender sobre a diretiva ngIf, que é uma condicional que nós podemos adicionar no nosso template HTML. O que essa diretiva ngIf faz? Ela tem o mesmo comportamento que a condicional if que nós temos nas linguagens de programação. Então, por exemplo, no JavaScript, se a gente declarar um array cursos e se a gente colocar um código if o tamanho do array de cursos é maior que 0, então a gente executa alguma lógica de programação. Se não, a gente executa alguma outra lógica de programação. E a gente pode levar esse mesmo comportamento para o template de um componente do Angular 2 através da diretiva ngIf. Como é que isso iria funcionar? Então eu estou aqui com o meu editor de texto aberto, somente um parênteses antes da gente colocar a mão na massa. Para esse módulo de diretivas eu estarei utilizando o Visual Studio Code, que é um editor de texto gratuito da Microsoft. Tem um ótimo suporte para TypeScript, que é o que a gente utiliza aqui no Angular 2, e ele está disponível para macOS, para Windows e também para Linux. Então, vocês podem utilizar aí também. E caso vocês queiram instalar extensões, esse ícone aqui, que é esse quadradinho, abre as extensões e são essas as extensões que eu estarei utilizando também, que as que eu tenho instaladas. O principal aqui pra gente é os snippets de TypeScript ou HTML, que vai ajudar bastante, principalmente nessa parte de diretivas. Uns snippets de HTML para a gente não ter que ficar digitando todo o código HTML na mão. E tem também essa parte dos ícones para deixar os ícones bonitinhos, como do jeito que tá aqui, tá tudo coloridinho, bonitinho. Então vocês podem instalar essa extensão, vir aqui na parte de preferências, no file icon theme, e aí vocês escolhem isso aqui que foi instalado. Então beleza, vamos continuar fechando parênteses e continuando a nossa aula. Então o que eu vou fazer aqui primeiro, a gente já criou o projeto para diretivas, então eu vou trabalhar dentro desse projeto aqui também, e eu vou vir aqui no meu terminal. Esse é um projeto criado com Angular CLI, daqui para frente todos os projetos serão com Angular CLI. Eu vou digitar aqui um ng do Angular CLI, o G para gerar, o C de componente, e eu vou colocar aqui diretiva ngIf. Gerou aqui os arquivos, só voltar para o editor e nós estamos aqui com os arquivos criados. Lembrando que aqui dentro do App Module, toda vez que a gente cria um componente com o ngGC, ele já adiciona também aqui dentro do App Module para gente, então a gente vai poder utilizar depois esse seletor aqui dentro do nosso componente principal, aqui dentro, sem precisar de fazer todos aqueles importes de metadados como a gente fazia antes do RC5 do Angular 2. Então, vamos lá. Aqui dentro do componente do ngIf, eu vou deixar aberto aqui tanto o componente quanto o HTML para a gente poder trabalhar. Aqui eu vou declarar uma variável, cursos, que vai ser do tipo string, então assim a gente consegue tipagem de dados do TypeScript, e eu vou inicializar com o array vazio mesmo. Aqui dentro do meu HTML, vou tirar isso daqui, vou colocar, por exemplo, um H5, e aqui dentro eu vou colocar a diretiva ngIf, só para ter um título para ficar bonitinho. Aqui eu vou colocar uma div, lista de cursos aqui. Vou pegar aqui o meu seletor, vou vir aqui dentro do meu app component HTML, vou até tirar isso aqui e vou declarar essa diretiva. Vou voltar aqui, vou fazer um ngServe para rodar, para a gente já ver o que a gente tem de saída no browser. Aqui no browser, vou deixar aqui o console aberto também para a gente verificar se tem algum erro. Eu tenho um lista de cursos, que é aquele que é a mensagem que está lá na div.
Beleza. Eu quero mostrar o conteúdo dessa div somente se tiver elementos dentro desse array cursos. Como é que a gente faz isso? Utilizando a diretiva ngIf. Para a gente utilizar a diretiva ngIf no Angular 2, é um asterisco, ngIf igual, e aqui dentro passamos aspas duplas e nós vamos colocar a nossa expressão. Nós vamos ter uma aula só para aprender o porquê desse asterisco aqui, tá? E se você estiver utilizando também o snippet, é só fazer um ngIf, que ele já tem aqui também pronto pra gente. Então aqui a gente quer mostrar a lista de cursos só se cursos.length for maior que 0, ou seja, se existir elementos dentro do meu array de cursos. Aqui dentro tá fazendo build, voltar para o browser, não tá exibindo nada. Se for igual a 0, vou mudar aqui, vai fazer o build novamente, vou voltar para o browser e assim mostra. Então vou voltar aqui para 0. É assim que a gente utiliza essa diretiva ngIf. Só que essa diretiva não tem, por exemplo, um else. Nós temos o if e o else na programação. Aqui essa div eu vou colocar também um ngIf e vai ser cursos.length igual a 0 para serem listados, algo assim. E se a gente volta no browser, não existem cursos para serem listados. E se a gente coloca um elemento aqui, por exemplo, eu vou passar aqui o elemento Angular 2, o length, o tamanho desse array já vai ser maior que 0 e vai mostrar essa mensagem aqui. Então não tem um else de diretiva, o que existe é você negar a expressão e aí sim você tem uma espécie de if e de else. E além de expressões, a gente também pode ter, por exemplo, uma variável do tipo boolean também. Então, por exemplo, mostrar cursos, que é do tipo boolean, que vai ser, vou botar aqui como falso, por exemplo. Então a gente pode ter essa mesma diretiva aqui, eu vou até colocar if mostrar cursos e aqui se não mostrar cursos também. Como vai ter falso, vai mostrar essa mensagem aqui. Fazer o refresh, não existem cursos para serem listados porque o mostrar cursos é falso. E o que a gente pode fazer aqui também, por exemplo, eu vou mudar aqui de linha, eu vou ter um botão e esse botão vai ter apenas a mensagem mostrar ou esconder cursos. E aqui eu vou colocar um event binding, o clique, que vai ser on mostrar cursos. Aqui eu vou pegar o nome dessa função, vou colocar aqui. E o que simplesmente eu vou fazer é um this.mostrar cursos e eu vou negar o this.mostrar cursos. Então, refresh, mostrar ou esconder cursos. Cliquei, descliquei, cliquei, mudei o valor e aí sim a gente vai mudando o valor da variável mostrar cursos e a gente também consegue aqui mudar o valor que está no nosso HTML. Agora, uma coisa importante para a gente ter em mente aqui, abrindo o console e se a gente for dar uma olhada aqui nos elementos, vocês podem ver que a lista de cursos foi criada aqui um ngContent e não existem cursos para serem listados. E se a gente, por exemplo, eu clicar, vocês vão ver que está comentado aqui a diretiva e aqui está a lista de cursos porque o mostrar cursos está verdadeiro. E se eu clicar aqui de novo e o mostrar cursos se tornar falso, vocês vão ver que vai aparecer aqui um comentário e essa parte aqui vai ser descomentada. Exatamente o que aconteceu. Então, o que acontece nesse caso? Sempre quando a gente mostra, né, sempre quando o ngIf é verdadeiro,
Esse elemento aqui e tudo que tiver dentro desse elemento, toda a árvore DOM a ser criada, vai ser instanciado, vai ser criado. E quando é negativo, a gente acaba destruindo esse elemento. Então a gente tem que ter um certo cuidado aqui com questão de performance, porque fazer alteração da árvore DOM, que são os nossos elementos HTML, né, que é realmente gerado aqui, que é mostrado para o usuário, isso é muito custoso, então tem que ter um certo cuidado. Uma coisa que a gente pode utilizar aqui como alternativa ao ngIf seria o hidden, por exemplo. Os elementos HTML têm uma propriedade chamada hidden, ou seja, mostrar ou não para o usuário. Então, o que a gente pode fazer, eu vou copiar isso daqui, o hidden é uma propriedade da tag HTML div. Então, a gente pode utilizar aqui um property binding, por exemplo, que a gente já aprendeu lá atrás no curso, e utilizar assim, olha, hidden mostrar cursos true. Então, aqui nesse caso, como eu quero mostrar, eu vou negar. E aqui vai ser exatamente o contrário. Se eu não quiser mostrar, se mostrar cursos for true, ou seja, aí sim é que eu escondo o meu elemento. Então, meio que preciso aqui trocar a expressão que estava. Então, nesse caso, se a gente vir aqui, não existem cursos para serem listados. E se vocês forem ver aqui, mostrar ou esconder, eu tenho o meu H5 e eu tenho a minha div, lista de cursos aqui, vocês podem ver que está hidden, está escondido. E aqui o hidden é falso. Se eu clicar nesse botão, teve aqui o hidden falso, aí sim eu mostro, mas aquela outra div, ela está escondida, né? Então você brinca de esconder ou mostrar os elementos na sua página HTML. Quando é que a gente tem que utilizar um ou outro, já que a gente tem essa opção? O hidden, vocês podem ver que lá na árvore DOM é um elemento que está criado. Então, geralmente, se for uma árvore de elementos pequenas, como uma mensagem de validação de um formulário, coisinhas pequenas assim, vale a pena a gente utilizar o hidden no lugar do ngIf. E o ngIf, ele é mais recomendado para a árvore de elementos grandes, porque senão, se você tem, por exemplo, um if e um else, como a gente fez aqui, os dois utilizando o ngIf, mas com as expressões true ou false, mostra um e não mostra o outro e vice-versa, uma espécie de if-else. Se a gente tiver que criar duas árvores de elementos muito grandes, compensa utilizar o ngIf, porque você vai mostrar apenas uma árvore daquelas e não vai ter o custo de criar a outra também. Só que tem um detalhe. O hidden é muito menos custoso caso o custo de criar toda aquela árvore de elementos seja muito grande. O porquê disso? Igual no nosso exemplo, onde nós temos a opção de facilmente trocar o valor da expressão para true ou false, se a nossa árvore de elementos fosse muito grande, por exemplo, se eu tivesse uma lista de posts, né, eu tivesse um componente lista de posts, depois um componente post, cada componente post tivesse mais outro subcomponente, ou seja, o custo de criar isso tudo ia ser muito grande. Então, talvez o hidden seria a preferência. Só tem que tomar cuidado aqui, por exemplo, quando é algo que envolve segurança, porque aí você vai ter que colocar o peso na balança também. Se tem uma lista de conteúdo, por exemplo, que o usuário só deve ver essa lista caso ele tenha o perfil para isso. Então, o hidden aqui talvez não seja a melhor saída, porque, como vocês podem ver, é só ir ali no console e tá tudo ali, o conteúdo vai estar ali de qualquer jeito. Se for um usuário um pouco mais esperto de olhar essas coisas, de qualquer maneira o conteúdo vai estar ali. E aí você vai ter que colocar na balança se vale realmente a pena utilizar o hidden ou o ngIf, principalmente com essas coisas de segurança. Bem, pessoal, por hoje é isso. Lembrando, como sempre, que todo o código-fonte está disponível no GitHub. O material de apoio, os slides também estão disponíveis lá no portal loiane.training. E é isso, espero que vocês tenham curtido mais essa aula, vou ficar esperando pelo feedback de vocês e, por favor, não esqueçam de dar um joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!